Ai, tô com dor. Cala a boca! Eu acho que eram gases. No caso dela, não tô nem aí pra ela, né? Então, Nunca. bora. Vou falar sobre cefaleia. Você não quer que eu fale de gastrite? Tá bom, fala de gastrite. Vou pegar aqui as... Peraí, deixa eu só mandar um áudio aqui. Oi, amiga. Claro, vamos sim. Vamos marcar, hein? Sexta-feira. Peraí. Qualquer sexta-feira. Ah, pra ela qualquer sexta-feira, né? Pra gente tem que ser um carnaval. Pra gente tem que ser um carnaval. Mas é porque você não sabe o que aconteceu aqui na última vez que nós estávamos gravando. Eu fui contar para os telespectadores sobre... Já tá gravando? Claro. Inclusive, já tá todo mundo vendo que você tá mandando áudio para outras pessoas, tendo disponibilidade para poder fazer qualquer coisa na sexta. Pode botar os prints da conversa dela? Pode. Do textão que ela mandou? Mas eu já tentei delatar ela aqui. Inclusive, o negócio foi tão feio que a câmera de cá estragou. Perdeu o vídeo da câmera de cá. Ela falou assim, é verdade, desligou, porque porque ela falou assim, já que você não quis vir, eu não vou nem te filmar. Você não queria vir mesmo? Não, gente, é porque eu estava muito cansada. E é aquele negócio, peraí, deixa eu só pegar aqui. Que negócio? O script que você mandou pra mim. Que negócio? Não, é que assim, eu tava querendo vir gravar. E aí... Quando veio a Caroline, eu vou fazer uma festa. Aí eu tava já puta. Que fazer festa, amiga? Era um aniversário. Aí eu falei assim, não! E ela tava me infernizando toda vez, no segundo final de semana. E toda vez eu tenho que repetir que eu não posso no segundo final de semana. Ela é repetitiva. E no idiotal. Aí toda vez eu tenho que pegar a agenda e ver a agenda. Aí cai comigo. Aí eu fico, mas que desgraça da Carolina que não entende Maria que Beatriz, eu não posso. Quem tem agenda hoje em dia é a pessoa que morou nas cavernas. Com agenda Google! Googolete. Tá. Googolete. Tudo bem. Então, telefone, smartphone. Gente, mas... Eu te ensinei a mexer na agenda. Você demora muito pra entrar. Olha, você vai lá... Eu te ensinei. Google tem Agenda. 3 semanas que eu te ensinei a mexer na Google. Não me ensinou nada? Sim. Você para. Eu te de graça? Eu só ensinei toletuda! Gente, agora eu só fui fazer o banheiro, agora eu caguei, fiz sopa. Tá. É isso. Fiz um cocôzinho. Gente, não tem nada a ver com as calças. Não, acho que não. Não, claro que não. Você limpou o cu com as calças. Se não limpar, você tem que ver com as calças. A sua calça só tem sujo. Aí, ó. E outra coisa, a roupa da Caroline agora, nessa gravação, tá parecendo o pijama. Não, amiga, presta bem atenção. Olha que roupa chique. Tá parecendo fina, pijama. Bonita. Ó, um conjunto de calça florido, bonito. Maria Beatriz, ela acha que isso aqui é pijama, mas não é. Isso aqui é um novo conceito da nova coleção Primavera, Verão. Primaveril? Meu amor. Agora você tá parecendo um pano de mesa, né, minha querida? Mas eu estou mesmo. Se esticar mas você... eu me... Aqui. Quem é que vem com esse tipo de blusa aqui? Eu. É a Carol. Mas a minha blusa não é um pano de mesa, ela é condimentada. Você, amiga, foi... Vamos falar de gastrite? Gastrite. Comecem. Mas o seu microfone tá na roupa, não tá aí. Mas eu também tenho que falar aqui também. Você também tem que fingir que você fala aí. Não, o meu ticket tá aqui, ó. O seu tá amor, a gente tem que falar aqui. E a gente tem que falar aqui. Aqui é quando perde aqui. Se eu falar pertinho do meu peito, eu vou falar aqui. Eu tô com dor, você vai mandar calar a boca. Você tem que calar a boca mesmo. Tá bom. Vai. Então tá bom. Então a gente vai falar de... gastrite. Olha, o tiquinho de minha gastrite. A gente tem que dar um nome pra ele. Bom, eu já te dei vários apelidos. O primeiro apelido que eu te dei, você não gostou. Que era Maria Bebê. Agora a gente chama de Maria Cirulina. Não pra mim, retardada. Eu acho que a gente tem que chamar ele de outra volta. De outra volta. Ele sempre vai e volta. Ele sempre vai e volta de outra volta. Aê! Ficou bom, de outra volta. Olha, de outra volta. Não? Então você quer qual nome? Não. Tô sem tempo. Tô sem tempo, irmão. A gente pode chamar ele de Bubu. Bubu. De Bubiac. Bubiac, não. O Bubiac tem que ser cortado. É o meu é menor que esse. Vai, fala. O seu é bariátrico, né? É outra volta.
Outra De volta. outra volta. Eu acho que tem que chamar ele de outra volta. Porque sempre vai e volta. Não, Não? não. Tá. Vai, fala. Vai, glamurosa. Gente, meu Deus do céu. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai começar o episódio hoje de gastrite. Gastrite. Você tem gastrite? Eu não, nunca tive, amiga. Não? Nunca teve gastrite? Nunca tive queimação. Não? Não, mas calma. Nunca tive Tá sensação vendo, de gente? queimação. Eu preciso conversar com vocês, porque gastrite não é um sintoma. Mas a Maria Beatriz quis falar que gastrite é um sintoma. Não é. Gastrite é um diagnóstico que você tem e trata e ele vai embora. Mas pode voltar. Tá bom, eu nunca tive esse diagnóstico. Sintomas de gastrite. Eu nunca tive uns sintomas de gastrite. Entendi. Tá Nunca bom. tive. Então. Você já teve? Sim, eu já tive sintomas de gastrite, inclusive eu tava no meu internato e aí eu tava com muitos sintomas de empanzinamento, tudo que eu comia, eu tinha azia, e aí eu tava Foi naquela rodando época lá em séries, lá em séries, Isso. no BBB séries. que teve a contaminação de todo mundo. Não, esse foi outra vez. Ah, tá. Eu tava rodando em séries, o do coliformes fecalis, da contaminação, eu tava tava estudando ainda na faculdade, mas eu fui pra séries, pro internato rural. E aí, lá eu peguei e falei que tava com sintomas, e aí eu cheguei pro médico que tava rodando no hospital lá, e ele era cirurgião endoscopista. Eu falei, olha, eu queria fazer uma endoscopia. Aí eu fiz a endoscopia. E aí, depois que eu fiz a endoscopia, eu voltei pra aula. E aí todo mundo começava a falar assim, por favor, fala devagar. Eu não estou entendendo. Nossa, por que você fez isso? Ah, porque eu tenho alguma noção da vida? Amiga. Não Graças tenho. a Deus. Graças a Deus. Eu, pelo alguma menos, eu sou- lucidez. Não, eu sou lúcida e orientada sobre mim. Graças a Você Deus. já não é. Você não, é graças desorientada. a Deus. Graças E a disco Deus. catembada. Não, É diferente. graças a Deus. Entendeu? Graças a Deus. E aí, o que aconteceu? Aí eu fiz, realmente deu gastrite. Mas, e aí eu tratei, né? Então, assim, gastrite ele é um diagnóstico, né? E quais são os sintomas principais? Eles são sintomas que você geralmente pode comer alguma coisa, dá aquela sensação de azia, né? Queimação no estômago. Uhum. E sensação de empanzinamento, né? Que é um empachamento. Às vezes você come agora na hora do almoço e você fica o dia inteiro com aquela comida no estômago, parece que você comeu um boi. E aí chega à noite você ainda tá com aquela comida do estômago ali. Mas só fazendo uma pergunta que pode ser uma pergunta bem burra Uhum. mesmo. Mas quando você Ah. tem esse empachamento, quer dizer que não ocorreu mesmo esvaziamento ou só é uma lembrança mesmo? Pode ser que você não tenha ocorrido esvaziamento gástrico, ou às vezes o seu esvaziamento está lentificado. Então pode demorar muito tempo mesmo, porque o esvaziamento gástrico é um pouco mais rápido, assim, né? O esvaziamento depende. Assim, geralmente a proteína ela fica em torno de 2 a 3 horas no seu estômago, né? E as fases da digestão elas são diferenciadas para proteína, lipídio e carboidrato. Certo. Então, o carboidrato ele começa a ser digerido na boca já, né? Uhum. Pela produção de amilase. Então, os carboidratos já comecem a serem quebrados, né? E eles serem absorvidos pelas células já pela boca. A proteína não. A proteína, a maior parte de digestão da proteína, ela é no estômago, né? E nos lipídios é na primeira parte do intestino fino, que é o duodeno. Que é quando tem contato com a bile. Então, às vezes, quando a gente fica, então, assim, por exemplo, uma proteína fica de 3 a 4 horas, ela já saiu ali do estômago. Sim, exatamente. E aí, então, se a gente fica com esse arroto, com esse sintoma, É porque que o já seu esvaziamento gástrico pode estar prejudicado. e isso pode ser um sintoma de gastrite. Também pode ser um sintoma de gastrite, Tá. porque existem outras doenças, né, da região do trato gastrointestinal alto que podem também dar essa sensação de empanzinamento, que é geralmente pedra na vesícula, né? Ah, tá. Ou às vezes o paciente tem o diagnóstico de dispepsia, né, que pode ser também associado a esse sintoma. Tá. E aí, quando a gente tem
esses sintomas de azia, empanzinamento, o paciente tem associado a dor, né? A dor no estômago. Então, tem muita gente que associa a dor na região que dá... Então, tô com dor na boca do estômago, tenho gastrite. Não necessariamente também é o diagnóstico de gastrite. Então, o diagnóstico de gastrite, ele realmente vem com o exame padrão ouro, que é a endoscopia. Exatamente. E deixa eu te perguntar, para você, então, ter até um diagnóstico, né, que são sintomas, e aí você tem o diagnóstico que você vai fazer com endoscopia, isso quer dizer que o paciente tem um sintoma recorrente, e não é um sintoma assim, vamos supor, às vezes a gente pesa a mão, come uma feijoada. Amiga, você tá com diagnóstico de gastrite, você come gordura todo dia, você me ligou esses dias pra trás pedindo um remédio pra gastrite. Você falou assim, olha, gente, eu tenho sintomas de gastrite. Olha, eu tenho gastrite. Eu não fiz endoscopia ainda, mas vamos lá, produção. Eu tenho gastrite, eu tenho carrapato no cabelo. Você perdeu a Samanta? Você perdeu, Samanta? Eu tenho carrapato no cabelo, eu tenho frieira no dedão, eu tenho... Pelo na gengiva. O quê? Pelo na gengiva. Pelo na gengiva. Pelo na gengiva. Você falou um dia. Pelo na gengiva. Neandertal. Neandertal. Não, Neandertal você é, amiga. Acabei de falar que eu que te ensinei a mexer na agenda do Google. Você tá com dificuldade. Você tava achando que era outra agenda, amiga. Você que tá atrasada. Não, você aí, continua. Nos primeiros vídeos nossos, a Maria Beatriz veio com uma agenda. Quem não lembra, volta aqui, por favor, e olha. Eu tenho essa agenda aí. Então, aí... Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tecnologia! Outra Cadê coisa. Idade avançada. Idade avançada, eu só como gordura, eu não como verdura. Não. Inclusive, ela repetiu hoje que ela só come gordura. Gastrite. Gases. Ixi, vai embora disso. Nossa, olha. Calma, mas você caga em tora? Não, né? Nem eu. Eu vou lá Eu e faço com que a vigilância sanitária venha aqui na sua casa bloquear Bloquear a privada. a privada? Não, né? Não. Eles têm que ter pelo menos alguma coisa ruim pra falar de mim, entendeu? Porque Não. a Maria Beatriz, ela já é um combo de muitas coisas da vida. Velhice, entendeu? Então assim, ó, Maria Beatriz hoje... Eu preferia quem estar arrumou o dormindo cabelo até dela? que ser humilhada. Quem arrumou o cabelo dela hoje fui eu. Sabe por quê? Sabe quando aquelas vovó, à noite, começa a colocar aquelas meia, calça pra enrolar o cabelo e deixar ele todinho assim? Maria Não, é Beatriz porque chegou assim, desse gente, jeito, assim. o cabelinho, querida. meu cabelinho, ele tá um pouco alterado, meu cabelinho. Então eu tenho que lavar ele, colocar 2 ramoninhas aqui e aqui. Eu falei no último episódio e que aí ele fica... estabilidade. Maria Beatriz sem Rivotril e frontal fica instável. O cabelo dela também. Que nem o cu dela. Aí... E a musiquinha do Rivotril frontal, né? Sim, a gente sempre dança. Aí volta. Aí eu tenho que deixar o cabelinho certinho, porque aí ele chega aqui e ele fica o quê? Tchutchuco. Tchutchuco mais ou menos, mas ele fica tchutchuco. Porém, contudo, vamos voltar aqui. Deixa eu arrumar aqui, vem cá. Não, Eu preciso arrumar. não vai arrumar nada. Tem um negócio aqui, ó. Não, Vem cá. não. Ela vai me dar um tapa na Não, testa. tá, vem cá. Não. Confia, velho. Confia. Não. Tem um cabelo É ali. agressão? Ai! Ai! Não, ela vai me dar um tapa na testa. Não, Não não. vou dar tapa nenhum, vem aqui. Mas se você for tirar a mão. Não vai dar tapa Tem- na... Vem cá. Não, Eu ó, vou. eu vou Não, acabar com eu esse só vou- podcast. Vai. Confia. Termina logo. Isso. Peraí, tem um negócio aqui. Neide? Meu Deus, filho da puta. É Neide? Ela enfiou o dedo no meu nariz. É, não. É que tinha uma caca de nariz aí. Tinha nada. Tinha sim. Ah, tinha teu rabo. Volta. Aí, voltando aqui ao assunto. Então, se, por exemplo, eu tenho, basicamente, eu como uma Isso. comida muito... Se você comer uma feijoada, não que quer é muito dizer... gordurosa e tudo mais. E aí eu Isso. passei mal. E você teve os sintomas, né, que podem estar associados à gastrite. Isso não quer dizer que você tem um diagnóstico de gastrite, mas se você já tem uma mucosa, que já tem uma alteração sugestiva de gastrite, você pode potencializar os sintomas. O que eu queria te perguntar é que, assim, uma dor isolada não é uma coisa a se preocupar. Não, porque na pode verdade ser o nosso só estômago de uma alimentação. o nosso estômago ele não está programado para a gente poder
se alimentar de excesso de gordura, igual você faz. Mas. Certo, eu não vou mais teimar com você. Então, essa questão mesmo dessa alteração, então, se for uma alteração pontual, a gente não deve. E a pessoa que tem essa alteração recorrente Isso, ela deve pode ter os sintomas de gastrite procurar e uma gastro. orientação. Exatamente. E aí, no caso, é mais o gastro que cuida disso. O gastro clínico e o gastrocirurgião. Exatamente. Por quê? Porque você precisa fazer alguns diagnósticos diferenciais quando você tem esses sintomas. Igual eu falei, né? Pedra na vesícula. Às vezes o paciente pode ter alguma alteração de refluxo, que pode ter sintomas parecidos, né? Certo. Gastrite, e tem alguns tipos de gastrite também, que elas podem dar o diagnóstico também com a endoscopia, que tem tratamentos um pouco diferentes, como a gastrite autoimune. E quais são as causas mais comuns, assim, que a gente vê que as pessoas estão mais ligadas a ter gastrite? Então, geralmente as causas principais é aquela famosa bactéria que a gente vê, né, que todo mundo fala, eu já tive H. pylori, né? Realmente, na população brasileira, a maior parte da população brasileira já é colonizada com essa bactéria. E você vai ter sintomas associados a esse diagnóstico com essa bactéria se você começar a ter uma agressão maior da mucosa do seu estômago com esse tipo de alimentação. Alimentação com muito ácido, alimentação muito gordurosa. E aí os pacientes vêm e podem fazer endoscopia e ter esse diagnóstico. E às vezes, por exemplo, dentro da endoscopia, né, a pessoa pode, às vezes, fazer uma endoscopia por algum outro problema que ela vai fazer endoscopia, faz esse teste, que é o teste da urease, né? Isso. Que é um dos testes, pode fazer alguns outros, né? Exatamente. E aí ver se tem o H. pylori positivo ou não. Isso. Tendo, por exemplo, a pessoa foi fazer uma endoscopia sem sintomas, né, de gastrite, e tem o H. pylori positivo, ela tem que tratar esse H. pylori? Isso ainda é um pouco controverso na literatura. Os últimos guidelines e até alguns artigos têm descrito que se você tem H. pylori positivo, se você não tem sintoma ou não tem nenhum sinal, né, de gastrite ou um quadro de refluxo mais exacerbado, você não precisa de tratar. Porém, o H. pylori, ele é um fator de risco para câncer de estômago, né? Então, a gente ainda... Isso já foi comprovado mesmo. Sim, isso é um fator de risco, sim, para adenocarcinoma gástrico. A grande questão é que hoje existem já alguns guidelines que já orientam você que não necessariamente você precisa de fazer o tratamento do H. pylori. Porque a bactéria, ela está lá. Então, quando você tem uma mucosa que ela não está tão saudável, você pode ter os sintomas. Então, se você tem os sintomas com o H. pylori, você tem que tratar. Perfeito. Tá. Perfeito. Além disso, a gente tem uma causa muito importante, e que isso é uma causa recorrente de hemorragia digestiva, né, nos pronto-socorros, que é o uso excessivo de anti-inflamatório. Então, o uso excessivo de anti-inflamatório, ele diminui, né, a produção desse muco que protege as células do estômago, né, pela cascata da Cox, né, e aí a gente consegue ver que a diminuição desse muco que protege a mucosa, né, as células do estômago podem estar mais suscetíveis, né, essas células a se agredirem com os alimentos. Então, porque só lembrando que dentro do seu estômago tem um ácido clorídrico, que é um ácido produzido pelas células mesmo do estômago, e ele é um ácido potente. Isso. Então, assim, tanto em cima, que é aqui fechado pela cárdia, que vai para o esôfago, tanto o piloro, que vai para baixo, que vai para o intestino. A cárdia é aqui, cárdia, e o cloro é aqui. aqui. Eles são bem fechadinhos, porque não é para fechar, não é para passar esse suco gástrico nem para baixo e nem para cima, porque esse suco, ele é altamente corrosivo, tanto que se você tem um furo no estômago, uma facada no estômago, alguma coisa, um insulto no estômago,
esse ácido, ele cai para dentro da cavidade abdominal e ele perfura seus órgãos, perfura outros órgãos, porque ele é um ácido só para ficar no seu estômago. Então, a gente tem um muco que ele é feito para proteger até essa mucosa deste ácido. Então, você tomando um anti-inflamatório recorrente, a produção do muco diminui. Produção do muco diminui, porque o anti-inflamatório, pela ação dele, pela cascata de ação que ele vai fazer de anti-inflamatório, ele vai fazer com que essa produção desse muco diminua. Por isso que quem tem dengue tem maior tendência a sangrar, principalmente o sangramento vai ser gástrico. Por quê? Porque esse muco diminui. Tá? Então, o sangramento do paciente que já tem uma queda da plaqueta baixa, mas esse muco diminuído, por isso que a pessoa tem maior tendência a sangrar gástrico. Isso, então tá assim, bom? o anti-inflamatório ele irrita realmente a mucosa gástrica. Além disso, a gente precisa também falar sobre alguns agentes corrosivos, né? O excesso de álcool, o tabagismo, né? E às vezes as pessoas até falam assim, eu tenho aquela gastrite de estresse. Na verdade, não é o estresse que leva à gastrite. Às vezes você já tem um quadro de pouca produção desse muco que protege o estômago e o excesso do estresse, ele eleva a produção de algumas citocinas, né? Em que podem aumentar esses sintomas. E aí o paciente pode vir a ter dor no estômago, né? Às vezes excesso de gases ou até sensação de empanzinamento quando ele tem algum insulto de estresse. Isso é muito importante. Além dessa dor na boca do estômago, náusea e às vezes uma perda de apetite, quando é que eu devo procurar atendimento médico? Então, geralmente se você tem dores no estômago recorrente, né, ou você tem um quadro de azia recorrente, mesmo com qualquer tipo de alimentação, ou até essa sensação de empanchamento, empanzinamento, uma perda de peso, que ela não é intencional, você precisa procurar um médico. Além disso, a gente também precisa ficar de olho quando você tem umas fezes muito escuras, que são fezes mais empretecidas, né? Com cor meio preta mesmo, porque isso pode sinalizar que você está tendo um sangramento digestivo alto. Então, lembrar que a gastrite, ela é uma doença que você consegue fazer um tratamento simples, mas se você tem uma recorrência desses sintomas, ou se você vem com esses sintomas, principalmente perda de peso ou as fezes enegrecidas, você precisa investigar, porque você pode ter um diagnóstico de úlcera e até mesmo câncer de estômago. Perfeito. E aí, esses tratamentos, eles diferem um pouco, mas você precisa ficar um pouco mais atento e tratar direitinho, porque não adianta hoje você ter um diagnóstico de gastrite, fazer o tratamento pelo tempo que é necessário, né? E depois você continuar abusando de álcool, abusando de cigarro, excesso de comida gordurosa, né? Não ter uma alimentação saudável, porque também você vai ter a recorrência desses sintomas. E a recorrência desses sintomas pode levar, sim, a esses outros diagnósticos, que é a úlcera e o câncer de estômago. A gente lembrar que às vezes esses sintomas, né, pode acontecer tanto em população jovem quanto em população mais idosa, né? Mas às vezes o principal sintoma que a pessoa tem, né, além desses de queimação, esses sintomas que vai pro gastro ou cirurgião ou gastroclínico, é uma anemia que não tem explicação. E aí essa anemia, às vezes, as fezes não estão tão enegrecidas, mas o gastro pede aquele exame que geralmente a gente consegue ver que é sangue oculto nas fezes. Isso. Que às vezes ela já está digerida, já está ali, esse sangue, e acaba não contaminando tanto, então a coloração fica a coloração normal de fezes, só que aí esse exame consegue ver que tem ali perda de sangue, então a gente já fica mais atento para fazer. No caso mesmo dessa perda, o paciente, além de tudo, vai ter uma endoscopia, uma colonoscopia. O que eu queria perguntar para você eu, por exemplo, que tenho 40 anos, que sou uma paciente que não fuma, que não bebe, hoje precisei tomar café para acordar, para estar aqui,
Quero café! Nossa, tá séria. É, porque já tem uma câmera que já gravou eu falando que você faz tudo isso e você agora tá de mentirinha. Mas tudo bem, tá bom, deixa a outra câmera do lado de lá gravar que você tá falando todas essas mentiras. Ela fuma, ela bebe, ela come gordura. Quantos maços que eu fumo? 1,5 maço. Acabei de falar 1,5 maço sem contar o charuto cubano. Que é mais forte. Falei já que é mais forte, querida. Cuba. Não, deixa eu falar pra você. Eu que sou uma pessoa saudável, Vamos supor um paciente que é saudável. 40 anos, 40 anos, sim. não tô com perda de peso, Você Não não tenho tem nenhum sintomas sintomas. gástricos, você não tem perda de peso, você come bem, tudo, você não precisa fazer exame nenhum. ótimo. Do trato gastrointestinal, né? Não Tá. dos outros sistemas. Não, Mas do trato gastrointestinal, você não precisa fazer endoscopia com e 45 colonoscopia. anos, A gente começa a triagem para câncer de cólon, né? certo. Mas a gente só vai fazer endoscopia quando você tem sintomas ou você tem esse quadro de anemia expressiva, fez um exame de sangue oculto nas fezes, viu sangramento, né? Aí a gente tem que investigar, Perfeito. tanto com endoscopia e colono. O tratamento, amiga, consiste em quê? O tratamento, se você faz endoscopia, você faz o teste da urease e veio H. pylori positivo, que é aquela bactéria, você precisa fazer o tratamento se você tem O sintomas. tratamento consiste em quantas semanas? O tratamento consiste em 14 dias de antibiótico terapia e 28 dias de inibidor de bomba de próton. Então, a gente toma 14 dias, 2 antibióticos todos os dias, e aí a gente estende até 28 dias com o medicamento que é da família dos prazóis. Você fazendo o término desse tratamento, se você tem melhora clínica completa, vida que segue. Agora, se você tem recorrência dos sintomas, às vezes a gente precisa voltar, refazer a endoscopia para a gente avaliar se tratou mesmo H. pylori, Ah, tá. porque pode ser que não tenha tratado. Tem recorrência de resistência bacteriana? Alguns pacientes têm apresentado, sim, resistência bacteriana ao tratamento do H. pylori, principalmente no guideline de 2023 da American Society, que teve a mudança, foi 2023, Society. que teve a mudança do tratamento, porque antigamente o H. pylori se tratava por apenas 7 dias. Ah, E aí a gente aumentou para 14 dias pela resistência bacteriana do H. pylori. Então a gente faz o uso hoje da amoxicilina e a claritromicina como tratamento de primeira escolha. Agora, se o paciente fez o tratamento, não melhorou, voltou, fez endoscopia e ainda tá com o H. pylori positivo, a gente tem que mudar o esquema. Ou se os pacientes, que alguns pacientes têm alergia, né, às penicilinas ou amoxicilina, tem que fazer o tratamento com a segunda escolha, ah, tá bom. tá bom? E deixa eu te perguntar, aí a pessoa faz o tratamento, usa os prazóis, omeprazol, pantoprazol ou esomeprazol, no caso, e ela vai ficar usando ad eterno ou só usou, parou por 21 dias, aí 28. acabou? 28, desculpa. Gastrite sim, você vai fazer o tratamento por 28 dias, se o paciente teve melhora dos sintomas, vida que segue. Só que assim, é aquela coisa, tem que mudar o estilo de vida, não adianta ficar igual você, comendo muita gordura, bebendo em excesso e fumando, igual a chaminé. Você vê a minha pele de fumante de chaminé e a minha voz Vocês de não fumante, perceberam né? que a voz dela deu uma onda? Carolina! E deixa eu te perguntar, o uso crônico de prazóis tem algum problema? Tem pessoas mesmo que precisam usar? Como que é isso? Os inibidores de bomba de prótons, eles, a longo prazo, eles não têm um problema significante. Então, assim, existe uma reportagem, né, do Fantástico que o omeprazol a longo prazo podia causar demência, mas assim, isso foi um estudo e eles fizeram, desculpa falar, mais um sensacionalismo muito importante em cima dessas medicações, porque essas medicações, elas literalmente, elas tratam, principalmente na doença do refluxo, a chance, né, elas tiram o paciente da chance dele ter câncer de esôfago e câncer da transição esôfago-gástrica com tratamento clínico. Então, existem pacientes hoje que já estão tomando os inibidores de bomba de próton aos 20, 25 anos, fazendo tratamento clínico para refluxo, que ficam bem e o paciente diminui a chance pelo refluxo de ter câncer de esôfago. Então, essas medicações, elas são extremamente seguras e eu nunca vi nenhum paciente
que teve algum problema em uso crônico dessas E medicações. esses prazóis, tem uns que são melhores, outros que são, ou por exemplo, eles não diferem entre si de ser melhor ou... Na verdade, assim, tem alguns pacientes que eles conseguem se dar muito bem com o omeprazol, que é medicação hoje que é distribuída pelo SUS, mas hoje a gente já tem visto que a gente ainda não sabe se é uma resistência, mas o omeprazol que ele tem sido distribuído pelo SUS, que é o genérico ou similar, que não é o ético mesmo, Uhum. os pacientes não estão conseguindo já ter um tratamento tão eficaz ou um tratamento tão completo quanto o uso do pantoprazol. Tá. Então, a gente não sabe se isso é uma resistência bacteriana ou às vezes, a produção dessa medicação genérica que não está conseguindo ser adequada para poder fazer o fornecimento para a população. Mas as outras medicações, que é o esomeprazol, o deslanzoprazol, são medicações que elas têm ações diferentes, mas que no final elas agem da mesma forma. Mas como elas têm ações diferentes, elas conseguem muitas vezes potencializar o tratamento. Então, é aquela mesma coisa de você tomar o losartana e você fazer o uso do homeosartana. Eles têm as mesmas ações diferentes, mas que ajudam no final a mesma coisa. Que na verdade não é ação diferente, né? As moléculas são diferentes que têm a consequência final a mesma, que é diminuir a pressão. Sim. Só que tem pacientes que às vezes não se dão tão bem com a losartana e tem uma melhor aceitação com A questão, às vezes, também é homeosartana. uma questão, às vezes, também de tomar uma vez ao dia do que 2 Isso. vezes ao dia também. Mas hoje, assim, eles têm melhorado a parte molecular dessas medicações para elas agirem por completo e terem uma ação muito melhor. Às vezes também tem a questão também de pacientes cardíacos, né, que fazem uso de clopidogrel e AS. Sim. Às vezes também trocam esses prazóis, porque às vezes tem alguns prazóis que interferem. Exatamente. Tanto no AS quanto no clopidogrel, e a pessoa precisa tomar o AS e o clopidogrel, porque fez um stent. Se você fez um stent, você tem que tomar essas medicações no mínimo 1 ano, e depois algumas outras medicações você tem que continuar, porque senão você perde seu stent, e aí o uso desses prazóis pode prejudicar e você pode perder seu stent. Então, precisa saber qual prazóis você deve tomar aí junto com os antiplaquetários. Isso. E assim, o mais interessante da gente entender, para a gente conseguir terminar a nossa contextualização. A dor epigástrica, né, que é na região da boca do estômago, como todo mundo fala, isso ela não é normal se você tem recorrência. Então, se você tem esse sintoma associado a uma sensação de empanzinamento, né, empachamento, excesso de gases, né, às vezes fica com aquela sensação de desconforto abdominal, Faz tem cocô quadro no de azia. podcast. Não, cocô no podcast, todo mundo faz cocô, gente. Qual que é o problema de fazer cocô? É uma coisa. Inclusive, Cocô. temos que conversar sobre cocô. Eu também acho que a gente tem que chamar o coloproctologista para falar do cocô. Isso. O cocô da Maria Beatriz esses dias para trás estava muito preto. Eu fiquei um pouco preocupada, mas eu não gosto de ficar falando essas coisas aqui no podcast. Desculpa, pessoal, mas recapitulando para a gente fechar. Interessante, então. Dor abdominal na região do estômago, associado a azia, queimação, desconforto, Falta de empanzinamento. Você precisa ficar alerta. Se você tiver associado a fezes mais escurecidas Perda de e peso. perda de peso não intencional, você precisa sim procurar um médico o quanto antes. Esses são os sintomas de gravidade. Você teve o diagnóstico de gastrite, precisou de fazer o tratamento, você também precisa mudar os seus hábitos de vida. Não adianta ficar igual a Maria Beatriz, comendo muita gordura, fumando demais, e aí, né, voltam todos os sintomas. Se você consegue fazer essas mudanças e você tem uma melhora clínica, é a vida que segue. Agora, você voltou com sintomas, você precisa voltar ao seu médico para poder ser reavaliado se realmente teve o tratamento correto, se esse tratamento foi eficaz. E lembrar que a gente precisa tratar H. pylori com antibiótico. Chazinho de camomila só não resolve, tá?
tomar cuidado com os anti-inflamatórios. Anti-inflamatório você começa, ele tem começo, meio e fim de tomar. Então não existe aquela coisa de você tomar anti-inflamatório ad eterno. A não ser que você tenha uma indicação clínica muito expressiva que algum médico falou, não, você precisa Esse tomar. médico não existe. Eu ia falar isso, mas tudo Não, bem, né? A gente isso não não tá existe, a conduta dos tá? outros médicos, mas... Não, a gente vai sim dar pitaco na conduta de outros médicos. Não existe tomar anti-inflamatório ad eterno, tá bom? Tudo bem. Tá? É. É isso. Não existe. Se algum médico te deu um anti-inflamatório ad eterno, você mude de médico. Senão você vai ter um sangramento na boca do estômago. Isso. Então... Vai morrer. Sangramento na boca do estômago, a boquinha dele que linda. Brincadeira. Mas, então, e lembrar que o tratamento, ele tem que ser completo e você tem que erradicar os sintomas. E se você não erradicou, você precisa voltar ao médico. Para de bater na mesa. Você precisa voltar. Para de bater na mesa. Eu vou bater na sua cara? Não vai? Então, se você tiver todos esses sintomas, vá ao médico, consulte, procure um especialista para você se tratar e ficar bem, tá? Não é normal todos esses sintomas com recorrência. Lembrar, comer uma feijoadinha no fim de semana e às vezes sentir uma azia, tudo bem, toma lá um remedinho, né? Vai melhorar. Mas se você é igual a Maria Cirulina, que come gordura todos os dias, fuma todos os dias, fica fazendo essas gesticulações, entendeu? Porque isso é a negação. Daqui a uns dias, depois que ela passar da fase da negação, ela vai passar a fase para aceitação, que ela precisa mudar de vida. Lembrando, ela ainda tá com queda de cabelo. Vou deixar o telefone aqui para vocês ajudarem ela a comprar os produtos para queda de cabelo, tá bom? Beijo, pessoal. Até a próxima. Até. Beijo de luz. Estevam Ferreira.